Vamos então começar, né? A gente está vendo aí os últimos dias da Bolsa apresentando quedas consideráveis, mas hoje a gente vê uma elevação até, né? Praticamente mais de 2% aí, mas mesmo assim, mesmo com toda essa onda de otimismo de hoje, a gente tem visto quedas na Bolsa, inclusive no ano, né? Um pouquinho ali negativo. Queria saber como que você está vendo essa situação, quais os fatores têm motivado essas quedas na sua opinião. O mercado está aguardando algum acontecimento, algum gatilho para acabar destravando os preços dos ativos? Ou isso pode estar um pouco mais difícil de acontecer, na sua opinião? Eu lembro que no final do ano passado eu comentei com alguns alunos nossos que o maior risco que eu via para esse ano de 2021 não era mais a pandemia, que já estava entrando em patamares de solução, né? Já estava se encontrando uma vacina e tudo mais. As pessoas já tinham acostumado já estavam acostumados com esse âmbito de restrição, de não poder sair de casa, então não via mais isso como um problema tão grande. O que eu via como um potencial problema, mas ainda não dava para afirmar com certeza, era uma elevação na taxa de juros por alguns motivos. Primeiro é que você tinha uma inflação, principalmente de insumos, que estava a galopante. Se você conversasse com qualquer pessoa que trabalhasse numa fábrica, você ia perceber que os custos de absolutamente tudo que eles usavam para produzir estavam aumentando muito, desde aço até caixa de papelão, tudo isso estava muito mais caro. Em segundo lugar, tinha uma crise hídrica pela frente, que não se falava muito ainda na época, mas a gente conhecia algumas pessoas que acompanham de perto esse setor de energia, de mercado livre de energia, e já estavam cientes de que isso era um problema, que se não viesse a chover ali no período de março, maio, muito provavelmente a gente ia enfrentar uma crise hídrica. De fato, não choveu tanto quanto a gente gostaria, e hoje a gente vê esse assunto vindo mais à tona. E por último, tinha uma série de economistas, de formadores de opinião, que, por cautela mesmo, não reconheciam ainda aquela elevação de preços como algo que fosse entrar para ficar. Era mais como se fosse um reflexo daquele período pandêmico e que assim que a pandemia arrefecesse um pouco, as coisas voltariam ao normal. No entanto, o meu medo era justamente que não fosse o caso, que isso se traduzisse numa inflação contínua, que ela permanecesse com os preços se elevando ao longo do ano de 2021. Porque caso isso acontecesse, caso a inflação não voltasse atrás, conforme o Banco Central previa, isso ia acarretar num ciclo de alta de juros. A gente estava com juros mais baixos da história do Brasil, completamente atípico, juros patamares europeus, digamos assim, não é o comum aqui no Brasil. A gente sempre teve um dilema de uma taxa básica de juros alta, e o maior medo era justamente esse, que a gente retornasse para o que sempre foi o Brasil, um juros um pouco mais alto, uma inflação um pouco mais alta também, e a Bolsa brasileira não estivesse ainda precificando tudo isso. As pessoas têm que entender que o valor das ações e, consequentemente, o preço delas é compostos e são influenciados por duas coisas. A primeira é o quanto elas geram de caixa. Seria como se fosse o lucro dela. Se as empresas estão gerando mais lucro ou mais caixa, elas valem mais naturalmente. Só que tem um segundo fator que ele fica meio escondido, que é justamente o custo de capital, ou seja, quanto custa para a empresa conseguir dinheiro. A empresa consegue dinheiro de duas formas: ela consegue dinheiro emprestado ou ela consegue dinheiro dos sócios dela. Mas quando o preço do dinheiro aumenta como um todo no mercado, isso faz com que fique mais caro, independente de onde ela for correr para pegar esse dinheiro. Se ela for querer pegar um empréstimo, com juros mais altos, ela vai pagar mais pelo empréstimo. Se ela for querer pegar dinheiro dos sócios, fazer um follow-on, emitir ações, tudo isso também vai ficar mais caro, porque agora aqueles sócios, aqueles investidores, podem investir em outras coisas, em títulos do governo, que estão rendendo mais. Então, o mercado de juros, eu tenho uma frase muito boa, se não me engano, do Neil Ferguson, que o mercado de juros é o pai de todos os mercados. Quando o juro sobe, ele interfere em todos os outros mercados que estão por aí: mercado de câmbio, mercado de crédito, obviamente, mercado de ações, mercado de startups, enfim. E o que a gente viu foi basicamente isso. Foi aquele medo. Porque caso a taxa de juros se elevasse, dada essa inflação poder permanecer crescente, isso afetaria todas as ações. E aí é bom deixar claro isso, assim, a taxa de juros, quando ela sobe, ela acaba afetando todas as ações que estão na bolsa. Algumas mais, algumas menos, mas nenhuma passa ilesa desse fenômeno.